Summer rain on the window. Watch the time float on. Bom dia, malta. São 7 da manhã agora. Bom dia, malta, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu ontem acabei de gravar um vídeo de preparação para a viagem que eu ia fazer hoje, portanto, até domingo. Portanto, basicamente já me maquilhei. Vou dar aqui um jeito ao meu cabelo, porque dormir fico sempre com jeitos. Vou acabar de fazer a mala, ela já está pronta, mas tenho que colocar estas coisas lá dentro e fechá-la, verificar o peso e pronto, basicamente é isso. Entretanto, chegámos ao avião e eu já não andava de avião desde que tinha 5 anos, portanto estava muito ansiosa para andar de avião. Claro que primeiro tive que ir beber um cafezinho ao Starbucks, que foi caríssimo. Depois fomos andando para o avião e sinceramente eu estava muito ansiosa para nada porque não me custou nada, eu gostei bastante da viagem. Tivemos um bocadinho de turbulência ao aterrar, mas nada demais, eu gostei. Chegámos a Madrid! Já estamos em Madrid, estou aqui com a minha mala, vamos agora andar de metro até aos sítios e pronto, basicamente estamos a perder o metro. Quando chegámos a Madrid fomos diretamente para o nosso apartamento, só queríamos pousar as coisas para ir almoçar porque já eram literalmente 4 da tarde. O apartamento era muito giro e nós estávamos muito bem localizados, estávamos na Sueca, muito perto do centro de Madrid. Esta é a nossa casinha para Madrid, o quartinho muito giro e a casa vem também muito gira. Aqui foi quando tudo começou a correr mal, mas eu depois conto-vos tudo no story time aqui no final do vídeo. São agora quase 6 da tarde, só agora vamos almoçar. Isto também fresco, não está nada. Eu acho que isso não é nada. Malta, espero que me ouçam aqui. Já não estou no meu apartamento e este quarto também não é meu. Eu estou com uma colega minha. Depois à noite eu vou para outro, mas aconteceu toda uma situação com uma idosa que começou literalmente a gritar connosco, a dizer que os turistas não podem lá estar e estava literalmente a bater a nossa porta. Eu deixo aqui o vídeo, mas eu depois explico melhor a situação que nós agora vamos jantar. Foi assim um dia meio caótico, mas pronto. Entretanto, depois não vos disse mais nada, mas nós fomos jantar a este restaurante chamado Bazar. Eu não comi nada porque estava super mal disposta, portanto só vi um chá, que by the way até estava muito bom, mas toda a gente disse que a comida estava ótima. Depois ainda fomos dar um passeio por Madrid, ver um bocadinho de Madrid à noite, estava super lindo, eu adorei, eu tirei imensas fotos. Já no dia a seguir fui beber um cafezinho e depois fui tirar umas fotos e fazer uns vídeos para uma marca. Bom dia, hoje é sábado, estou já aqui a beber o meu café, vou agora aqui às lojinhas, que há aqui muitas em Espanha muito giras, e depois devemos de ir almoçar ao Five Guys, que eu nunca fui, então estou muito entusiasmada. Provei um Dunkin' Donuts de manhã, que era de maçã e canela, e era muito bom, e pronto, agora vou às lojas. Ontem fomos a um restaurante muito giro, mas eu não comi nada porque estava super mal disposta, e pronto. Malta, e a minha experiência no Five Guys não foi nada de especial, eu não gostei nada do meu hambúrguer, que era só vegetais no pão, estava mesmo úmido e deslavado. A única coisa que safou foi mesmo as batatinhas. Viemos aqui até ao Parque do Retiro, está imensa gente e calor, que é o que eu adoro, não sei, não é? Mas é muito bonito, isso é verdade. Estamos aqui com pessoas que vocês não conhecem, que é a Carolina.
Entretanto, a minha ideia era tirar fotos neste palácio, mas estava fechado. Depois já era hora de ir jantar, porque depois íamos ver finalmente o bailado que fomos a Madrid ver, que era La Bayader. O bailado foi incrível, eu adorei ver a La Bayader, foi a primeira vez que eu vi ao vivo, depois ainda tirámos uma foto com o casalinho que dançou também. Os meus colegas acabaram a noite a beber um chocolate quente e eu bebi um chazinho porque não havia nada para mim. Entretanto, já era o dia seguinte e claramente que eu fui beber o meu café ao Starbucks, estive a tirar mais umas fotos e uns vídeos para uma marca, provavelmente já está no meu TikTok e Instagram, portanto podem ir lá ver, eu vou deixar o meu nome das redes sociais aqui. Era o nosso último dia em Madrid e os meus colegas foram comer a um restaurante típico espanhol que não havia nada para mim, portanto eu fui à Pizza Hut e não havia pizza vegan, então comi só 4 pães de alho, depois comi este geladinho muito bom vegan e encontrei esta pastelaria que tinha algumas coisas vegan. Fica aqui a dica para um dia se forem a Madrid e quiserem um bolinho bom vegan. Depois já era hora de irmos para o aeroporto, que claramente se atrasou, o nosso avião atrasou-se 1 hora, mas não foi assim tão mal porque veio um avião melhor com uma televisão e eu fiquei a ver Friends até chegar a casa. Bem, olá malta, vim aqui interromper o vlog só para vos explicar mais ou menos o que é que aconteceu em Madrid e o que é que estava a acontecer com a senhora velhinha que nos estava a tentar expulsar do nosso apartamento. Então basicamente nós ao todo éramos 7, 2 colegas minhas iam ficar juntas e as outras 2 iam ficar juntas também e eu ia ficar com a minha colega e com o meu professor de balé. Isto foi uma viagem da minha turma de balé, foram alguns colegas do balé e o meu professor. Nós íamos a Madrid ver um bailado de La Bayader no sábado, portanto esta viagem toda foi para ir ver o tal bailado. Portanto basicamente uma colega minha tinha reservado o nosso apartamento no Booking, ali na zona da Chueca, para nós os 3. Nós chegámos então ao prédio e nós tínhamos que abrir a porta lá de baixo com uma aplicação que a senhora nos tinha dado, ou seja, aquilo, não sei, era por uma aplicação qualquer e nós estávamos a tentar abrir e chegou então a velhinha. Portanto, esta história toda começou na porta principal deste tal edifício. Nós estávamos então a tentar abrir a porta e a senhora estava só a dizer que os turistas estavam proibidos de lá estar, que nós não podíamos estar lá, que nós éramos turistas, que era proibido nós estarmos lá e basicamente ela estava a dizer essas coisas todas. Nós depois conseguimos abrir a porta e estávamos a ir para o elevador porque nós estávamos com as malas todas do avião e ela disse que nós não podíamos usar o elevador, que nós não podíamos entrar com as malas no elevador porque ele não aguentava e blá blá blá. E o nosso apartamento era no 3º piso, nós não queríamos estar a subir 3 pisos com as malas todas, mas nós só para não ouvir a senhora subimos os 3 pisos e pronto, fomos dar ao nosso apartamento e a nossa porta do apartamento também podíamos abrir para a aplicação ou podíamos pôr o código, mas nós estávamos a tentar abrir para a aplicação. E adivinhem quem é que lá estava? A senhora. Não só ela mora no tal edifício, como é a nossa vizinha do lado. Ela começou com a mesma história, que nós não podíamos estar ali, que os turistas estavam proibidos de lá estar e como é dizer que na porta principal lá de baixo estava a dizer que era proibido as pessoas arrendarem os apartamentos a turistas. Se era verdade ou não, não faço a mínima. Pronto, ela começou a gritar, a dizer que nós não podíamos estar ali, que os turistas não podiam estar ali, que era proibido, blá blá blá, quis chamar a polícia. Nós conseguimos abrir a porta, ela lá continuou a gritar para o apartamento dela, que era literalmente ao nosso lado. Nós estávamos a pesar as nossas coisas, até porque só queríamos ir almoçar, estávamos cheios de fome, porque já eram tipo 4 da tarde. Eu e a minha colega que íamos ficar as 2 no quarto começámos a arrumar então as coisas e começámos a ouvir barulho de alguém a bater contra a nossa parede, que era a senhora e ela tinha uma bengala, ou seja, estava a bater com a bengala na nossa parede contra o nosso quarto. Nós estávamos a tentar ignorá-la, portanto continuámos a arrumar as coisas todas e isso tudo, ela lá parou. Achávamos nós, porque depois ela começou a bater com a bengala na nossa porta do apartamento. Começou a bater na nossa porta e vocês têm os vídeos todos aí que eu filmei. E começou-nos a chamar nomes, a dizer que éramos uns cabrões, que os turistas eram uns cabrões, que nós não podíamos estar lá, que ela ia chamar a polícia, mas isto a gritar e a ofender-nos, tipo.
nós a este ponto já tínhamos ligado à senhora que nos tinha arrendado este apartamento e ela disse para ignorarmos porque ela não batia muito bem na cabeça, que ela era maluca e blá blá blá. Ela não parava literalmente de bater na nossa porta, ela parava tipo 5 minutos e depois voltava outra vez e começava a gritar, depois ia para o quarto e essas coisas todas. Portanto, tivemos que ligar novamente para ela tentar vir resolver a situação. Chegou então o casal, eles foram falar então com a senhora a dizer que podiam alugar, porque acho que essa regra era supostamente antiga porque havia imensos turistas a entrar para esse edifício, portanto não sei até que ponto é que era proibido ou não arrendar os apartamentos, mas havia imensa gente de turistas a irem para lá, portanto não sei. Eles lá falaram com ela, mas ela continuava com os dramas dela e basicamente o que me dá a entender é que se calhar a senhora já tinha passado por uma situação onde este apartamento tivesse sido arrendado e já que ela vive ao lado, os turistas se calhar fizeram mais barulho ou assim e ela não gostou e pronto, ela estava a fazer ali um filme todo. E imagina, eu percebo, e uma coisa é vir falar connosco a dizer que é proibido, que ela não gosta da situação e blá blá blá, e o que ela quiser ser, outra coisa é estar ali a bater com a bengala e insultar-nos, não é? Mas pronto, nós decidimos ir embora, a senhora ainda tentou que ficássemos, mas imaginem que ela fazia isso às 3, 4 da manhã, às 7 da manhã, nós não íamos dormir descansados, portanto fomos embora e começámos a procurar um sítio onde dormir nos dias que estivéssemos lá em Madrid, que era só esse fim de semana, mas assim, à última da hora era tudo caríssimo, portanto achámos um hostel. Eu nunca tinha ficado num hostel e imagina, não era assim tão mau quanto isso, tinha 3 camas, nós passámos de um apartamento com um quarto, uma sala, uma cozinha e uma casa de banho para um quarto com 3 camas e uma casa de banho. Mas pronto, o hostel era limpo, cheirava bem, essas coisas todas, isso não havia problema nenhum, mas passámos de um apartamento melhor para um quarto assim um bocado mais banhoso. E imaginem, tivemos que pagar esse hostel à parte e ainda ficou mais 10 euros do que o nosso apartamento. Ou seja, tínhamos pago o apartamento, tivemos que sair, fomos então para o hostel, pagámos o hostel que ainda foi mais caro. O hostel era 10 euros mais caro que o nosso apartamento, ou seja, tivemos que dar esse dinheiro todo que ainda era mais 10 euros que o nosso outro apartamento, mas sairmos desse apartamento para um quarto e ser literalmente mais caro que o nosso apartamento. Basicamente foi uma situação um bocado chata, eu fiquei um bocado chateada na altura porque não queria sair do apartamento para estar ainda a pagar outro e não era sequer ao mesmo nível, não é? Mas pronto, teve que ser, também estávamos lá para relaxar, não era para nos chatearmos, portanto não íamos ficar naquele apartamento com aquela louca. Agora a minha colega já está a fazer queixar o booking, está a explicar toda a situação, nós temos vídeos, eu filmei a senhora a fazer essas coisas todas, quer dizer, não se vê a cara da senhora, mas ouço o que é que ela está a fazer, então agora estamos à espera do nosso dinheiro de volta, porque nós não ficámos lá e não foi porque nós não quisemos, quer dizer, nós podíamos ter ficado lá, mas nós não íamos ficar ali com aquela situação a decorrer, não é? Portanto, basicamente foi esta a story time da velhinha que nos queria expulsar do nosso apartamento em Madrid. Mas assim, em geral, eu adorei Madrid, eu estava cheia de bolhas nos pés porque levei uns ténis quentíssimos e estava muito quente lá. Portanto, não recomendo, levem coisas mais leves para os vossos pés porque senão vão ficar cheios de bolhas como eu. E nós andámos bastante, eu no sábado andei quase 30.000 passos. Isso é imenso. Eu adorei ver a La Bayadera, eu nunca tinha visto ao vivo, foi mesmo muito giro, eu fiquei encantada. A comida é que eu achei que era um bocadinho difícil para mim, sendo vegan, comer lá, porque a maior parte dos restaurantes espanhóis, assim, típicos, não têm muita comida vegan. Eu safava mais no Starbucks e no Dunkin' Donuts e era basicamente isso que eu quase comia, porque sempre que marcava um restaurante nunca tinha nada para mim. Nós no primeiro dia fomos a um restaurante de tapas, eu ainda comia assim hummus e comia um pão com tomate que não estava assim muito bom, era caríssimo e não valia assim tanto quanto isso. Depois fui beber um café ao Starbucks, depois entretanto fiquei mal disposta, nem sequer jantei nada. E esse restaurante era dos únicos que nós íamos que tinha mais opções para mim e eu nem sequer pude provar porque estava super mal disposta, eu estava mesmo mal, tinha dormido mal, eu tenho a tensão baixa, estava imenso calor, foi assim uma junção de tudo. Depois no sábado fomos almoçar ao Five Guys, que o hambúrguer que eu comi era horrível, era só vegetais lá dentro, nem sequer tinha molho porque o molho não era vegan. Não gostei, mas as batatas eram ótimas. Depois, antes do bailado, fomos jantar também a um restaurante que não tinha praticamente nada para mim. Eu comi um pão com tomate e alho que estava muito bom, mas depois comi umas guiosas que era a única coisa vegan que tinham. E eu não adorei, não é muito a minha coisa. Mas as minhas colegas que provaram gostaram, mas eu não sou muito disso, portanto eu só comi porque senão ia passar fome, mas não adorei. No último dia os meus colegas foram comer a um restaurante típico espanhol que não tinha nada para mim, portanto eu tentei ir à Pizza Hut porque costuma ter pizza vegan para mim, mas não tinha nada, portanto eu comi só 4 pães de alho. Portanto o meu almoço foi 4 pães de alho, mas pronto, depois fui ao Starbucks e sim, mas eu não comi propriamente muito bem lá. Mas pronto, espero muito que tenham gostado deste vídeo e a gente vê-se no próximo. Beijinhos!